Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre reações químicas, dando continuidade então ao bloco de transformações químicas, certo? Então, para eu começar a falar sobre reações químicas, como o próprio tema que norteiam essas primeiras aulas diz, transformações químicas, então nós precisamos entender que reações químicas elas se constituem através de interações químicas e transformando então reagentes em produtos. Então o que ocorre? As reações químicas, o que constituem essas reações que estão presentes a todo momento no nosso cotidiano? O que representa essas reações são as interações químicas, sejam elas através de ligações iônicas, ligações covalentes, seja por algum fator que nós façamos, então a ocorrência dessas reações, ocorre então interações entre substâncias, transformando-as então o que são chamadas de reagentes em produtos, certo? Então aqui nós temos os nossos reagentes. O esquema de uma reação química ele é feito da seguinte forma: reagentes transformando-se em produtos. E aí eu vou falar alguns principais tipos, né, de reações químicas. Tem vários tipos de reações químicas. Tem reação de combustão, reação de neutralização, reação de oxirredução, mas aí eu vou me ater, né, a priori a falar os principais tipos, porque essas reações que eu acabei de falar, elas estão presentes nesses principais tipos de reações químicas. Então eu vou começar falando sobre as reações de adição. As reações de adição, elas constituem-se na interação de substâncias, na interação de elementos químicos, de substâncias químicas, transformando-se em produtos. Então, reação de adição, síntese ou adição, é a mesma coisa. Se aparecer reações de síntese, a síntese de alguma coisa, é a mesma coisa de adição de alguma coisa. Então, por exemplo, carbono com gás oxigênio interagindo forma gás carbônico. Ou um exemplo é magnésio mais gás oxigênio, formando então o óxido de magnésio, certo? E aí nesse caso fazendo então o ajuste estequiométrico, então dá isso. Em relação ao ajuste estequiométrico eu já explico daqui a pouco. Então, 2 mol de magnésio reagindo com gás oxigênio formam então 2 mols de óxido de magnésio, ok? Outro exemplo também que eu posso citar é o ácido clorídrico reagindo com amônia. Lembrando que quando nós temos 3 hidrogênios ligados a um átomo de nitrogênio, o sufixo é amônia. E aí, quando nós temos 4 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de nitrogênio, então o sufixo é o, então fica amônio. E aí aqui nesse caso forma o NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Então o ácido clorídrico reagindo com amônia forma cloreto de amônio. Então esses dois exemplos de reações são esses dois exemplos de reações de adição, e aqui, né, nós já mostramos o esquema das reações da montagem, de reações químicas. Então aqui nesse caso, à esquerda do quadro ficam os reagentes, as substâncias, e aqui à direita o produto. Então, o esquema de reações químicas, o esquema geral de reações químicas é esse, certo? Outro tipo de reações químicas, que é o inverso das reações de adição ou síntese, são as reações de decomposição, análise ou decomposição. Então, vou escrever aqui.
reações de decomposição, elas constituem-se na transformação de substâncias em vários produtos, em um ou mais produtos. Então, por exemplo, reações de decomposição, que eu posso falar, uma clássica, H2O2, formando H2O mais gás oxigênio. Então, aqui nesse caso, ó, percebam que nós temos 2 átomos de oxigênio, 2 de hidrogênio. Em relação ao hidrogênio está tudo ok, só que no oxigênio nós temos 1 aqui mais 2 aqui. Nós temos mais átomos de hidrogênio, de oxigênio nos produtos do que no elemento químico que se decompôs. Para essa situação, nós precisamos fazer então o balanceamento. Então o que significa o balanceamento de uma reação química? Significa no ajuste, na correção de coeficientes estequiométricos para que nós possamos manter a proporção. Então é uma das coisas, né, que dizem as leis ponderais, um dos princípios. Nada na natureza se cria, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, o que significa dizer? Significa que o que está aqui precisa, a mesma quantidade de reagentes, a mesma quantidade de substâncias que nós temos aqui, precisa ser a mesma quantidade de produtos formados. Então, o que significa dizer? Significa que nós precisamos fazer correções, ajustes estequiométricos para que a mesma quantidade de reagentes, a mesma quantidade de substância que se decompôs seja a mesma quantidade de produtos formados. Que nem nós fizemos lá no exemplo da reação de adição, que nós colocamos 2 mol de magnésio mais 1 mol de gás oxigênio formando 2 mol de óxido de magnésio. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós precisamos de 2 mol de água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, mais 2 mol para formar 2 mol de água mais gás oxigênio. E aí nós precisamos fazer então a contagem da quantidade de átomos para ver se essa quantidade de mols é a correspondente, certo? Então 2 mol, então aqui 2 vezes 2, então aqui dá 4 e aqui também dá 4. Certo? Então são 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de oxigênio. E aí, então nós vamos conferir se nos produtos está a mesma quantidade. Certo? Se não tiver, a gente precisa fazer então a correção para que a quantidade de mol aqui seja adequada, tanto para esse lado quanto para outro. Então nesse caso aqui nós temos 2 vezes 2, 4. Então para hidrogênio está ok. 2 vezes 2. 4 mais 2, não, 2 vezes 1, 2, perdão, vezes mais 2, né, nesse caso mais, perdão, 4. Então aqui nós temos 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, 4, e mais 4 átomos de hidrogênio. Então, a mesma quantidade que está aqui, a mesma quantidade que está aqui. Então está tudo certo, ok? Então aqui caracteriza-se uma reação de decomposição. E aí agora nós vamos falar de outros tipos de reações químicas, que aí são mais clássicas também, são as reações de simples troca. As reações de simples troca, elas constituem-se no deslocamento de uma substância, deslocamento de um elemento químico em outro. Então, assim, eu vou explicar melhor. Deixa eu escrever aqui que eu explico melhor. Aqui, então, as reações de simples troca, né, eu tenho um elemento A mais BC. Aqui perceba que A é uma substância simples e ele vai deslocar, então, um dos elementos de uma substância composta. Então, nesse caso, A vai deslocar, vamos supor que A seja um metal, então aqui ele possui uma carga positiva, então ele vai deslocar B. Então aí vai ficar AC mais B. Então B, que era um elemento químico, que era um dos componentes de uma substância composta, nesse lado, ele transforma-se em uma substância simples, certo? Porque ele foi deslocado
metal ele foi deslocado pelo elemento A. Um exemplo disso, um exemplo dessa reação química é o zinco mais HCl. Então, o que significa dizer? Significa dizer que se eu mergulho uma barra de zinco em uma solução de ácido clorídrico, lembrando que solução é algo que está diluído ou dissolvido em meio aquoso. Então, se eu mergulho uma barra de zinco em uma solução de ácido clorídrico, aí que vai resultar, então, em cloreto de zinco, que é um sal, mais a liberação de gás hidrogênio. Perceba que tem essa seta aqui para cima. Essa seta para cima ela indica liberação de gás, certo? Então aqui nesse caso ocorre a liberação de gás hidrogênio e a formação de um sal, que é o cloreto de zinco, ok? Perceba que nós temos 2 átomos de cloro aqui, só que nós temos só um átomo aqui de cloro no ácido clorídrico. Então o que nós vamos fazer? E aqui é a mesma coisa para o hidrogênio. Aqui então nós precisamos fazer a correção, o balanceamento. Então a correção do coeficiente estequiométrico no ácido clorídrico, e aí sim nós temos zinco continua, né? E aqui 2 mol de ácido clorídrico, então interagindo com zinco, 1 mol de zinco forma 1 mol de cloreto de zinco mais gás hidrogênio. Outra reação química que indica deslocamento, agora eu vou pegar de um ânion, que aí eu já vou explicar, né, o porquê ocorre isso, que tem a fila de reatividade dos metais e a fila de reatividade dos ametais. Aqui, ó, um exemplo, ó, iodeto de potássio mais Cl2. Cl2 aqui na forma gasosa. E aí, formando então KCl mais I2. É só isso mesmo. Então, o que acontece? Aqui seria, aqui é bom fazermos balanceamento, né? Porque aí fica equilibrado, 2 aqui, aqui certinho. Então, reação química balanceada. Então, o que ocorre? Aqui nesse caso é um ametal deslocando o outro. Então nós temos um sal, que é o iodeto de potássio, e interagimos então esse sal, esse iodeto de potássio, com gás cloro. E aí o que acontece? O cloro, por ele ser mais eletronegativo, ele vai deslocar então o iodo, e aí vai formar um outro sal, que é o cloreto de potássio, e liberar iodo, ok? O iodo, então, que era um dos componentes da substância composta, ele torna-se uma substância simples. E algo que é importante, então, para explicação desses deslocamentos, reação de simples troca ou reação de deslocamento, ela é explicada pelo fato da fila de reatividade em metais e fila de reatividade em ametais. No caso dos ametais, está mais relacionado à eletronegatividade, e nos metais em relação à fila de reatividade. Então eu vou explicar a reatividade de metais para que vocês possam compreender o porquê um elemento desloca o outro. Então aqui a fila de reatividade
fila de reatividade, então, ela é da seguinte forma: metais alcalinos, e alcalinos terrosos, outros metais, hidrogênio e, aqui por fim, eu vou colocar aqui para baixo, metais nobres. Aqui nesse caso dos metais nobres, o ouro, a prata, a platina. Então, por que esses metais eles não oxidam com facilidade? Porque a reatividade deles é muito baixa. Eles são os últimos que reagem. Eles não vão deslocar ninguém, eles são muito fáceis para ser deslocados, para serem encontrados na sua forma mais pura possível. Então, eles não vão deslocar ninguém. Então, devido a esse fato, eles não vão interagir facilmente. Então, eles não oxidam com facilidade, são elementos ali mais puros, vamos dizer, que outros metais. Então, essa fila de reatividade, então, metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são da família 1A e família 2A, respectivamente, eles deslocam, eles são mais reativos que outros metais, por exemplo, metais de transição, que são mais reativos que hidrogênio, e, consequentemente, são mais reativos que os metais nobres. Então, essa é a fila de reatividade. Metais alcalinos, por exemplo, o potássio, o lítio, alcalinos terrosos, a magnésio, cálcio, berílio, se eu não me engano, é da família 2A, eu vou conferir aqui. Berílio, bário, estrôncio, então eles são aqui dessa família. Outros metais de transição, por exemplo, aqui o ferro se enquadra nessa situação de outros metais, hidrogênio, e os metais nobres, ouro, platina. Então essa é a fila de reatividade em metais, certo? No caso, cátions. Agora, em ânions, ela se correlaciona, né, em relação à eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, depois do iodo, enxofre, carbono e aí vai. Então, lá na fila de reatividades dos metais, eu tinha mostrado, né, então, metais alcalinos, alcalinos terrosos, outros metais, por exemplo, os metais de transição, hidrogênio e metais nobres. Então, o que significa? Significa que aquela fila de reatividade que eu mostrei anteriormente era o deslocamento de um metal para o outro, ou seja, um metal deslocando o outro, um cátion deslocando o cátion da substância composta. Nesse caso, nós estamos falando de ametais, nós estamos falando de ânions. Então, no caso, é o deslocamento de um ânion por outro. Então, o que vai sempre deslocar um outro elemento, aqui nesse caso, é o flúor. Porque o flúor é o elemento químico mais reativo. O flúor, ele é extremamente eletronegativo. Então, ele vai deslocar qualquer outro elemento químico. E aí, em seguida, oxigênio, depois nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Então, essa fila de eletronegatividade, ela representa, então, o potencial de deslocamento dos elementos químicos e o potencial
do deslocamento do flúor é mais forte que o do oxigênio, mais forte que o do nitrogênio, e aí vai. Tem até uma frase que criaram, né, para decorar essa fila de eletronegatividade com mais facilidade, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Né? Aí fica a opção sua, se você quer decorar dessa forma, mas com a prática vocês vão decorar. Decorar não, vamos melhor dizer, entender como funciona esse mecanismo de deslocamento. E aí, para encerrar, então, o tópico de reações químicas, vamos falar de reações de dupla troca. Reação de dupla troca ela se constitui da seguinte forma. Nós temos a interação entre duas substâncias compostas. Essas duas substâncias compostas interagem entre si, formando outras substâncias compostas. Então, um exemplo disso, reações de neutralização. Reação de neutralização, então eu tenho um ácido mais uma base. Essa aqui é a reação de neutralização clássica, formando então um sal e água. Aqui nesse caso está ok, aqui também ok, então não preciso fazer balanceamento de reação química. Reação de dupla troca, então é isso, nós temos duas substâncias compostas, certo? Duas substâncias compostas que interagem entre si, formando então outras substâncias compostas. Então aqui nesse caso nós temos um ácido forte, uma base forte, interagindo entre si, formando um sal e uma água. Okay? E formando um mol, né? Nesse caso aqui a proporção é de 1 para 1 entre reagentes e produtos. Então nós temos a interação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, mais água. Então esse é um exemplo clássico de uma reação de dupla troca. É lógico que existem outras reações de dupla troca, né? Eu posso até ver aqui se eu acho algum com facilidade. E eu achei aqui, por exemplo, ó, o cloreto de cálcio mais H2SO4. Aqui é o ácido sulfúrico, aqui é o cloreto de cálcio, formando então sulfato de cálcio mais ácido clorídrico. E eu já percebi que eu preciso fazer, deixa eu ver aqui, 2, ok, SO4, ok. Então aqui o balanceamento é só no ácido clorídrico mesmo. Então aqui é um outro exemplo de reação química. Aqui a primeira foi um exemplo de reação de neutralização. A segunda é uma reação química, uma reação de dupla troca. Então aqui no caso eu tenho um sal e um ácido formando um outro sal e formando um outro ácido. Então, o objetivo dessa aula é mostrar os mecanismos de ocorrência de uma reação química. Então, vocês perceberam, né? Vocês perceberam através da fila de reatividade dos metais e ametais, então, o poder de deslocamento, o potencial de deslocamento de um metal em relação ao outro, tanto de um ametal em relação ao outro, perceberam, então, tiveram essa noção de interação de reação química, né, de interação entre elementos, de interação entre substâncias, formando um outro produto ou uma decomposição em vários produtos, e também tiveram um certo entendimento em relação ao balanceamento de reações químicas, ou seja, a correção de coeficientes estequiométricos para que possamos ter uma proporção entre reagentes, entre substâncias e produtos formados, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem nos mandar. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo dessa aula. E agora, para a etapa mais importante, fazer exercícios.
Um grande abraço e até a próxima aula.